Olá a todos. Estamos mais uma vez reunidos para continuar na nossa caminhada no caminho de Jesus. Ele que é o próprio caminho. E vamos fazer isso iniciando a jornada de hoje com a oração que ele próprio nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora das Dores e São José nos ajudem com a sua intercessão nessa caminhada de hoje. Como já sabemos e estamos vendo, hoje vamos fazer o fecho dessa nossa caminhada no mês temático das missões. Então, nada melhor do que falar daquele que é o missionário do Pai por excelência, como eu coloquei ali. Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo divino encarnado no seio de Maria. Então, se Jesus é o Verbo divino encarnado, portanto, ele é a palavra de Deus encarnada no seio de Maria, Maria é a primeira a se revestir da palavra. E quem se reveste da palavra, aquele que vive da palavra, não pode deixar de ser missionário. Missionário da palavra. Missionário significa levar a palavra, e a palavra é o próprio Cristo, com o seu anúncio, o anúncio do reino de Deus. Que nós, como cristãos batizados, como católicos batizados, temos essa missão, temos que cumprir essa missão. Essa é a nossa missão como cristãos. Fazer aquilo que Jesus fez, que Jesus quis que nós fizéssemos. E agora mesmo, ainda ontem ou anteontem, se não me engano, o Evangelho do dia falava exatamente disso. São Lucas nos contava que Jesus, num determinado momento, além dos seus 12 apóstolos, ele escolheu mais 72 discípulos. Havia uma multidão que o acompanhava. Ele escolhe outros 72 e manda-os à frente. Jesus não mandou esses 72 discípulos que eram os seus seguidores, não os mandou-os em missão à frente dele, mas à frente dele, para as cidades, para os vilarejos, para os caminhos por onde Jesus passaria. Portanto, o missionário da palavra, ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde Jesus vai. Mas só que Jesus, tendo que ir a todos os lugares, convocou as pessoas a irem na sua frente, aqueles que o seguem. Então, quem é discípulo de Jesus faz a mesma coisa que Jesus fez. É isso que é a missão. É colocar na prática a palavra de Jesus, que é ele próprio. É o evangelho dele, é viver na prática o evangelho. Então, aqueles 72 são exatamente, prefiguram, melhor dizendo, o que nós temos que fazer. Nós saímos à frente de Jesus para visitar os lugares onde Jesus irá. Mas quando Jesus chegar lá, o povo da localidade já terá sabido quem ele é, já terá ouvido a sua palavra, levada a eles pelos seus discípulos. Portanto, Jesus não veio fazer o seu trabalho de missionário sozinho. Ele nos escolhe, ele nos chama a fazer a mesma coisa. E isso acontece exatamente porque somos batizados. Então, Jesus
antes de iniciar a sua missão, fez o mesmo que nós fazemos. Ele foi batizado. Então, é lá o início, por exemplo, são os preparativos para a missão. O primeiro preparativo é exatamente o batismo de Jesus. Mas para não ficarmos no ar apenas, vamos ouvir o que São Lucas, que é o evangelista deste ano, portanto é o evangelista missionário, porque São Lucas foi um missionário também, o evangelista missionário deste ano, vamos agora nos concentrar nos relatos que Lucas nos dá, nos relatos que ele escreveu acerca do início da missão de Jesus. Quer dizer, como é que Jesus começa a sua jornada de missionário do Pai. A jornada que vai levá-lo lá da Galileia até Jerusalém, onde ele vai concluir a sua missão entregando-se na cruz. Como vítima expiatória dos nossos pecados, para nos salvar, porque esse é o coroamento da missão. Jesus veio instalar o reino de Deus, mas o reino de Deus não é só num lugar e num determinado tempo. O reino de Deus é construído continuamente, ele continua sendo construído. E certamente não pode ser construído com divisão, com briga, com ódio. Nada disso entra no reino de Deus, porque Jesus é, sobretudo, a revelação do amor de Deus por nós. Amor que é levado à sua manifestação extrema, definitiva, na cruz. Tanto que está lá no Evangelho de São João. Jesus amou os seus de tal maneira que os amou até o fim. E amar até o fim significa entregar a vida pelos seus amigos, por aqueles a quem ele amou, por aqueles a quem ele ama, que somos nós. Então, cada um de nós tem uma missão a cumprir. Cada um de nós tem que discernir qual é essa missão. Agora, qualquer que ela seja, se feita em nome de Jesus, tem que ser nos passos dele, tem que ser no caminho dele, que é o que a gente procura fazer, não é? Quer dizer, aqui vamos seguindo no caminho de Jesus há 30 anos já. E não é nada, porque 30 anos são 30 anos na eternidade. Coisa nenhuma. Então, isso é cada dia a gente vai vivendo isso e vai construindo o reino. Mas para isso é preciso a gente saber. Então, vamos lá, pela palavra de São Lucas, ouvir o que ele nos conta desses primeiros passos de Jesus como missionário do Pai. Primeiro vem os preparativos. Isso está no capítulo número 3 do Evangelho de São Lucas. Capítulo número 3. Ele fala essencialmente daquele que batizou Jesus, que foi o seu primo João Batista. João chamado Batista porque ele batizava. Muito bem, o que João fazia? Vamos começar por aí, sintetizando a história. João apareceu um dia no deserto com a voz que clama: abrir no deserto os caminhos do Senhor. Ele foi enviado para cumprir esta missão. Qual foi a missão de João? Tornar-se profeta do Altíssimo. Anunciar a chegada do Messias, do Filho de Deus, daquele que viria para resgatar a humanidade que se afastara de Deus. João Batista tem essa missão. E ele começa a cumpri-la e está cumprindo no deserto. E para que as pessoas estejam preparadas, quer dizer, para receberem o Messias, ou seja, o enviado de Deus, que será o Filho de Deus, para que as pessoas estejam preparadas, João propunha o batismo.
E o batismo de João consistia no seguinte: em primeiro lugar, a confissão dos pecados. Segundo lugar, a penitência, quer dizer, o pedido de perdão a Deus pelos pecados cometidos. Então você confessa, segundo, pede perdão, aí finalmente, quer dizer, pedir perdão é prometer mudar de vida, quer dizer, converter-se. Aí depois disso é que vinha o rito do batismo, que consistia, naquela ocasião, em mergulhar no Rio Jordão. A pessoa era mergulhada no Rio Jordão, para dizer exatamente isto. Isso é um símbolo. Mergulhou na água quer dizer, morreu na água, e depois, quando sai da água, já plenamente batizado, quer dizer, purificado dos seus pecados, renasce, ressuscita para uma nova vida. Então, o mergulho na água no batismo, que hoje é feito com o sacerdote que verte a água na fronte, na testa da criança, se for um bebê, ou enfim, há o elemento água, que é o elemento purificador. No batismo é feito para isso. Aquilo representa a submersão na água, quer dizer, a morte em Jesus, para depois ressuscitar com Cristo. Entra na água, sai da água, isto é, morreu e ressuscitou. Pronto. Uma vez batizado, o que acontece? As pessoas já saem purificadas e vão viver uma nova vida segundo as leis de Deus. Isto lá em João. Em João Batista, esse início do capítulo número 3, ainda pertence ao Antigo Testamento. Não é o Novo Testamento. João Batista não é uma pessoa do Novo Testamento. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele aparece exatamente 400 anos depois do profeta que o antecedeu, que foi Zacarias, o último de todos. Zacarias, Malaquias apareceram exatamente 400 anos antes de João Batista. Então levou 400 anos para aparecer um novo profeta, o definitivo, aquele que falava em nome de Deus, anunciando a boa nova da chegada do Messias à Terra. Muito bem. Então o Batista fazia isso. Pois um dia lá, ele está lá na sua atividade, quando de repente ele nota um jovem alto, forte, bem apessoado, abrindo caminho no meio da multidão, porque diz o texto que havia uma multidão que se reunia para ouvir João Batista, a pregação de João Batista, e se apresentava para o batismo. Então, João vê porque há uma comoção no meio da multidão, porque um camarada vem abrindo caminho por entre as pessoas que estavam lá, na beira do rio, até que ele chega perto de João. João olha para ele e reconhece aquela pessoa. É exatamente Jesus que está chegando. Tanto que ele vai dizer para ele, eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens me pedir o batismo? Porque Jesus foi a João pedir o batismo. Isso é uma coisa estranhíssima, porque afinal de contas, o candidato ao batismo tinha que confessar os pecados. Ora, Jesus não tinha pecado. Jesus é o Filho de Deus, é impecável, então vai confessar que pecado. Quer dizer, Jesus não tem pecados para confessar, mas ele quer se mostrar solidário com todos os pecadores. Ele começa a assumir ali os pecados da humanidade, que ele vai expiar no verdadeiro batismo, que é o batismo da cruz. E disso ele vai falar repetidas vezes. Eu tenho que viver um batismo, o meu batismo, e o batismo vai ser aquele da cruz.
Então, o que acontece? Jesus pede para ser batizado. Aí João, diante da força de Jesus, que quer ser batizado de qualquer maneira, João não tem como resistir. E aí, então, o que acontece? Ele simplesmente vai batizar Jesus. Batismo de Jesus, vamos nos fixar nesse terceiro capítulo de São Lucas, nos versículos 21 e 22. Apenas isso. Não vou falar de batismo, não vou falar de nada. O nosso assunto hoje, para completar esse mês missionário, é Jesus como missionário. Então vamos ver, para ser missionário precisa ser preparado. Eu falei daqueles 72 que Jesus mandou à sua frente, eles faziam parte da comitiva de Jesus, daquele povo, daquele povaréu que seguia Jesus. Então, Jesus escolhe 72 no meio deles. Você, não tinha, diferente dos 12. Porque os 12 ele escolheu pessoalmente, ele foi lá, eu quero você. E tanto que quando ele os reúne, ele os chama de apóstolos. Aí, mas os outros são discípulos dele. Então, se são discípulos dele, vão levar a mensagem dele antes. Por isso é que eu digo, aos lugares onde Jesus iria. Não é o seu bel prazer. Não, eu vou sair daqui para o Largo da Carioca, vou pegar um megafone e vou começar a falar de Jesus. Não, nada disso. Jesus não vai no Largo da Carioca. Para isso ele tem lá os padres, né, do convento de Santo Antônio. Então não preciso eu fazer isso lá naquele lugar. Muito bem. São João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Vamos ver o que ele diz. A propósito, essa passagem daqui também se encontra no Evangelho de São Marcos e no Evangelho de São Mateus. Quer dizer, o primeiro a escrever sobre o batismo de Jesus foi Marcos. Mateus seguiu e Lucas acompanhou. Muito bem. Então, São Lucas é muito sintético, muito objetivo. Ele parece até o próprio Marcos, ao dizer o seguinte: depois do batismo de todo aquele povo, deixa eu ler a passagem para depois a gente fazer uma pequena análise dela. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. Vamos parar aqui nesse período. Depois de fazer o batismo de todo aquele povo, quer dizer, era uma multidão, todos que iam para lá e pediam o batismo a João, tá bom, quer ser batizado? Ótimo, agora tem o seguinte, confessa os pecados. Você já imaginou um comerciante daquela época, um vendedor de trigo, que para vender 1 quilo, botava na balança, naquelas balanças antigas, que não eram balanças de precisão, você botava num prato da balança o saco com o trigo, a farinha de trigo, e do outro botava o peso. É 1 quilo, 1 quilo. Quando equilibrasse, pronto. Nada. O peso era de 800 gramas. Quer dizer, um roubo. Então, o que acontece? Ele tinha que chegar lá e dizer assim, olha aqui, Senhor, perdoa-me, eu sou um ladrão, porque ao invés de eu colocar um peso de 1 quilo, eu boto um peso de 800 gramas. Quer dizer, numa linguagem rasteira, era isso que tinha que ser feito. Claro que isso para coisas mais sérias, mais importantes. Mas tinha que confessar os pecados e a confissão era pública. Quer dizer, o sujeito era submetido a uma humilhação. Ele vai lá e diz publicamente o que aconteceu na frente de todo mundo. Então ele tinha que passar por isso. E depois tinha que prometer na frente de todo mundo que ia se regenerar. Isto está mais ou menos naquela parte da missa que nós fazemos no início, quando nós rezamos o confiteor, ou seja, eu, pecador, me confesso a Deus Pai Todo-Poderoso. A gente não faz isso alto? Aliás, hoje em dia nem fazem, só cantam. E nem cantam o confiteor, cantam a música, Senhor, tem piedade de mim, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. O Kyrie. Mas isso tinha que vir depois da confissão, para pedir perdão.
Então, isso mais ou menos reflete longínquamente o que João Batista fazia. Pois então, Jesus aparece lá depois daquele povo. Diz São Lucas simplesmente, Jesus também foi batizado. Veja que ele não conta nada daquilo que eu falei aqui. Isso são os outros que contam. Mateus, por exemplo, conta que João disse para ele, eu preciso ser batizado, eu é que devo ser batizado por ti, tu vens me pedir o batismo? Aí a resposta de Jesus, não, tudo bem, mas por hora vamos ficar assim, vai me batizando. É claro que não foi com essas palavras, mas de qualquer maneira é o que ele quis dizer. Então Jesus foi batizado. É esse o ponto essencial para Lucas. Jesus foi batizado. Olha bem, Jesus sabe que tem uma missão a cumprir. Ele sabe que é o enviado do Pai. Ele sabe que a missão dele começará ali, naquele lugar, naquela terra, lá na terra dele, que é a Galileia, e vai prosseguir até Jerusalém. Esse é o foco do Evangelho de São Lucas. Quer dizer, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Muito bem, Lucas, ele se concentra nisto, nessa grande caminhada de Jesus, lá do norte até Jerusalém. E isso vai levar 3 anos. E Lucas vai contar essa história, a história dessa caminhada, enfocando a vida missionária de Jesus sob um aspecto fundamental. Ele é a expressão da misericórdia do Pai, do amor do Pai. Tanto que há passagens em Lucas que os outros não contam. Exemplo, muito conhecido de todos nós, a passagem do bom samaritano. Só Lucas conta. Por quê? Porque aí está um exemplo característico e fundamental de que Deus é amor e Deus é misericórdia. Que é outra, aquilo que a gente chama de filho pródigo. Ninguém conta essa história. Essa parábola, a parábola chamada do filho pródigo, só São Lucas. Por quê? Exatamente porque aí nós temos uma expressão definitiva do amor de Deus por nós. É o pai que espera o filho. O filho que tinha dado as costas ao pai. Aí volta e o pai, ao invés de lhe dar um pontapé no traseiro, não. O recebe de braços abertos. Nem aceita o pedido de perdão dele. Porque ele é amor, representa Deus. Representa o Pai. Pois a maior expressão do Pai, do amor do Pai por nós, foi enviar o seu próprio Filho para a nossa salvação. Para que, por intermédio dele, nós fôssemos reconciliados, como nos ensina São Paulo, fôssemos reconciliados com o Pai. Nós tínhamos dado as costas a Deus e damos as costas a Deus toda vez que, aspas, pecamos, damos as costas a Deus, mas Jesus já nos reconciliou, já nos trouxe para a frente de Deus. Não temos mais que dar as costas a Deus. Continuamos a dar com as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas infidelidades. Infelizmente, continuamos a dar, e eu não preciso dar exemplos, é só a gente abrir o jornal, ou ligar a televisão, ou ouvir o rádio, enfim, ou andar pela rua para a gente ver. E isso tem que ser uma chamada forte ao nosso coração, chamada forte aqui, à conversão. Porque alguma coisa está errada. E precisa ser corrigida. E se nós não nos corrigirmos a nós próprios, em primeiro lugar, não adianta esperar a sociedade corrigir coisa alguma. Aliás, 500 anos antes de Cristo, um indivíduo que nem sabia de Cristo, ou sabia que Cristo não tinha chegado ainda, mas já falava disso. Você quer mudar o mundo? Então mude você a você mesmo em primeiro lugar. Este indivíduo chama-se Confúcio. Confúcio. Já falava aquilo que Jesus iria falar e pôr em prática como missionário do Pai. E para ser missionário do Pai, o que aconteceu? Ele foi batizado.
preparando-se para a missão, ele foi batizado. E quando, continua São Lucas, Jesus estava orando, ele entra na água e a primeira coisa que ele faz é orar. Ou seja, ele olha para o céu, vai se abaixar, vai mergulhar na água, e quando ele estava orando, já saindo, olhando para o céu, orar quer dizer conversar com Deus, eis que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Sobre ele. Então, naquele momento em que Jesus está orando, quer dizer, está dialogando com o Pai, ele sabe quem ele é. Então ele está orando, está dialogando com o Pai, ele sai da água, como que ressuscitando da morte, o Espírito Santo desce do céu aberto, desce sobre ele em forma de pomba, não é uma pomba, em forma para a gente entender. Isto é colocado no Evangelho para que nós possamos compreender, espírito é espírito, não tem forma. Mas para a gente poder entender, o evangelista diz que foi na forma de uma pomba. Tanto que a partir daí o Espírito Santo é representado por uma pomba. Então desce em forma de pomba sobre Jesus. Mas é um céu aberto. O céu aberto desce à terra. E a terra, com Jesus, por Jesus, sobe ao céu e ao encontro. O encontro que é feito, o elo entre o céu e a terra, é feito pelo Espírito Santo. Estão aqui as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, por enquanto o Filho e o Espírito Santo. Só que do céu vem uma voz que disse, São Lucas, os outros repetem isso. Quer dizer, repetem não, falam primeiro. Lucas é que está repetindo, mas ele repete só com isto, que aqui está. Vem uma voz do céu que diz, Tu és meu filho muito amado, em ti eu ponho toda a minha alegria. Nesta tradução aqui diz assim, Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Então a voz do céu é a voz de Deus. Aí você tem Deus Pai, você tem o Pai revelando o Filho, Deus Filho, porque o Filho de Deus é Deus com Deus, e o Espírito Santo, que vem para ungir o Filho, que vem para ligar o Filho ao Pai, o Pai ao Filho. Então são três pessoas distintas numa única natureza. Os três distintos são Deus. O Deus é único, é um só, em três pessoas. O Pai que cria, o Filho que vem para cumprir uma missão salvífica e o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o elo de amor entre Deus e a terra. Aqui no batismo de Jesus, sem a gente entrar em maiores considerações, mas só nessa pequena passagem nós temos ido. Isto aqui. Portanto, Jesus, que está para iniciar uma missão, ele inicia a missão com o Pai revelando quem ele é. E dizendo que o Filho lhe dá muitas alegrias. Ora, que alegrias são essas? A gente pode traduzir numa única palavra: obediência. Jesus vem ao mundo não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que está no céu. E nisso, ele teve um grande exemplo na mãe. Aqui Jesus já é um homem. Jesus já é um homem. Ele tem uns 27 anos, mais ou menos. A mãe dele disse, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Ora, Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, vai fazer exatamente aquilo que Deus quer. Tanto que no momento mais difícil da sua vida, no horto, no jardim do Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, Jesus, na antevéspera da prisão dele, ele diz exatamente, ou melhor, na véspera, né? Pouco depois ele seria preso, ele está em tremenda agonia e ele pede ao Pai que afaste dele o cálice. Quer dizer, afaste dele aquele sofrimento todo que ele vê na frente dele. Aquela tortura que vai terminar no banho de sangue da cruz. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, mas que se cumpra em mim, não a minha, mas a tua vontade. Este é o lema de Jesus missionário. Ele veio fazer a vontade do Pai. E ele só se compraz, quer dizer, ele só se sente satisfeito fazendo a vontade do Pai. E lá no batismo dele, o próprio Pai diz para ele: tu és o meu filho muito amado, tu me dás muita alegria. Deus já antecipa. O filho dá alegria ao pai porque faz exatamente aquilo que o pai pede a ele para fazer. Ele aceitou vir como Deus, aceitou se encarnar Deus no seio da Virgem Maria, se fez homem justamente para cumprir a vontade do Pai. Por isso o Pai antecipa para toda a humanidade que aquele filho dele, o único filho dele, lhe dá muita alegria. Ora, se nós queremos imitar Jesus, se nós queremos seguir nas passadas de Jesus, o mínimo que a gente pode fazer é dar a Deus um pouquinho de alegria também. Porque se somos como Jesus, porque somos de Jesus, demos ao Pai a alegria. Muito bem, batizado, prossegue São Lucas, agora já no capítulo número 4, vamos ver os versículos de 1 a 3 e depois o versículo número 13, só isso, o de 1 a 3. Então, capítulo número 4, versículos de 1 a 3. Então, continua Lucas. Jesus, plenificado do Espírito Santo, o Espírito Santo não desceu? O Espírito Santo não veio para ele? Então, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E agora ele está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. É como nós devemos fazer também. Pedir a Deus que nos plenifique do Espírito Santo. Mas se tomamos a Deus, que é o Cristo sacramentado na hóstia santa, se o tomamos como alimento, que é aquilo que ele se deixou fazer por nós, se deixou ficar entre nós como alimento, é claro que este alimento já vem plenificado do Espírito Santo. Então, ó, presta atenção quando tomar a comunhão. Quando o ministro disser para a gente assim, eis o corpo de Cristo, era para a gente abaixar a cabeça chorando pelas nossas imperfeições, mas chorando de alegria também, porque apesar disso tudo, Deus quer ficar conosco. E não é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, naquele pedacinho de pão que é aquela hóstia, como a gente toma na forma da hóstia, para ser mais fácil. É claro que também podia ser um pedaço, metade daquele pão árabe. Aquele pão árabe que tem, era assim no tempo de Jesus. Muito bem. Então, logo, Jesus, plenificado do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. Quer dizer, saiu do Rio Jordão e começou a caminhar para a terra dele. Aí o que aconteceu? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus está plenificado do Espírito. O Espírito penetrou nele. É o Espírito de Deus que está nele.
Ele foi ungido do Espírito Santo. Então, ele é direcionado como homem que ele é direcionado para o deserto. E quem é que o direciona para o deserto? O mesmo Espírito que o ungiu. Então é como se ele dissesse assim: escuta, você está para começar a missão que o Pai pediu que você realizasse. Mas a primeira etapa foi ser batizado. Ele não precisava, mas ele quis ser. A segunda etapa vem agora, no deserto. Aí vem a imagem do deserto. O deserto é o local da provação, o local da dificuldade, o local onde as angústias são maiores, onde o sofrimento se torna mais evidente. E a pessoa sofre com o medo de atravessar aquela terra inóspita. Ainda mais na época de Jesus, que ela era cheia de animais selvagens. Hoje não existe, mas antes havia leão, tigre, essa coisa toda. Então os animais selvagens também estavam lá. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer que Jesus iria enfrentar as provações que o ser humano enfrenta quando atravessa o deserto. O deserto, portanto, espelha, num certo sentido, a nossa própria vida. Não é um mar de rosas, é um deserto. O deserto com todos os seus obstáculos, o deserto com as suas... os sofrimentos que a pessoa passa para atravessá-lo. É a própria vida. Então, Jesus vai ter que experimentar isso agora. Porque ele é o Filho de Deus, mas ele é perfeito homem também. Então, ele vai viver tudo aquilo que afeta o homem na sua vida. Afeta o humano na sua vida. Ele, por solidariedade aos pecados, aos pecadores, sem ser pecado, ele, por solidariedade aos pecadores, aceitou ser batizado, quis ser batizado. Agora, ele vai ter que passar pelas agruras da vida humana, por todos os sofrimentos por que passamos nós, as angústias, as decepções, as limitações, as fraquezas, tudo isso é representado pelo deserto, que também, para o povo de Jesus, o povo no seio do qual ele nasceu, o deserto também tem um outro significado. É o lugar da morada do demônio. O diabo mora no deserto. Isso está na literatura judaica anterior a Jesus. Está na lei. No Antigo Testamento, quando o diabo aparece no deserto. Depois daquele episódio lá no paraíso, né, no Éden, ele vai aparecer sempre no deserto. Mas como foi pelo deserto que Deus conduziu o seu povo, então se o deserto é o local de encontro com Deus, mas vamos inverter, se o deserto é o local da morada do demônio, é também o local do encontro com Deus. Porque foi pelo deserto que o povo foi conduzido. Então há essa dupla conotação que a gente tem que ter em mente. Se estamos atravessando um período muito difícil da nossa vida e acabamos de atravessar toda a humanidade com essa pandemia, que deixou consequências infindáveis, consequências que repercutirão ainda daqui a 100, 200 anos. Nós não estaremos mais aqui, nem teremos, não teremos morrido por causa da pandemia, mas ela continuará produzindo os seus efeitos, como todas as outras que houve na história da humanidade. Muito bem, então é desse deserto para esse deserto, ou seja, o local em que Jesus vai enfrentar pela primeira vez as angústias que um homem enfrenta.
ele foi levado e ali, qual é a angústia? Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada, ficou em jejum absoluto, que era para sentir dentro dele, ele fez essa penitência, como se ele fosse culpado de muitos pecados. Ele faz esta penitência de ficar em jejum durante 40 dias, que representam os 40 anos que o povo passou no deserto, sofrendo, o povo de Deus sofrendo todas as agruras de uma vida no deserto, até chegar à terra prometida. Então foi o seguinte, ele passou 40 dias, nesse tempo ele não comeu nada, e depois sentiu fome. Claro, passou 40 dias sem comer, é homem, é um ser humano igual a todo ser humano. Aí, como não tinha comido nada, sentiu fome. E sentiu fome, e o que aconteceu? É a hora que o diabo aparece. Porque o diabo, diz o ditado, está nos detalhes. A fome aqui é um detalhe de peso, tão importante que ele é mencionado. O diabo só aparece quando nós estamos muito fracos. E esta fraqueza pode ser física, claro. É geralmente nessas horas que ele vem. E não vem como uma figurinha de chifrinho, rabo, comprido em ponta e com uma forqueta na mão. Absolutamente, não vem assim, não. Ele vem muito bem apessoado, muito bem vestido, numa elegância de Prada. O diabo veste Prada. E se apresenta da melhor maneira possível para nós. Como se apresentou para Jesus. E aí começa a famosa passagem da tentação de Jesus. Ou seja, no curso da vida, nós atravessamos um deserto, é a nossa própria vida, onde somos assaltados por uma série de problemas. Os problemas abundam e os problemas estão ao nosso redor. Eles nos levam ou podem nos levar até o desespero. E é nesse momento que o diabo entra. É no momento de fraqueza. Porque o momento de fraqueza significa que nós arrefecemos a nossa fé. Se no momento de fraqueza a nossa fé continuasse forte e firme, não aconteceria nada. Não seríamos vítimas do ataque do demônio. Mas é no momento de fraqueza, devido justamente à nossa limitação humana, que nós abandonamos Deus. Deus não olha para mim. Deus se esqueceu de mim. Ou aqui, Deus se esqueceu de nós. Chegamos a ponto de dizer isso. Deus não existe. Olhe bem, não existe porque eu estou passando por esse momento. Então a gente nem se dá conta de que nós estamos sendo soberbos. Nós queremos que Deus esteja conosco na hora que a gente quer. Não somos capazes de entender que aquilo por que estamos passando pode estar nos planos de Deus para nós. Porque Ele sabe mais, até porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Nós não sabemos muita coisa a nosso respeito. Quantas vezes fazemos algo que não tínhamos nem ideia de que seríamos capazes de fazer, para o bem ou para o mal? Não sabíamos que nós tínhamos essa capacidade, mas fazemos. Porque somos limitados, porque somos fracos, mas Deus vem em nosso socorro. Sempre vem em nosso socorro. E assim foi. Jesus é tentado no deserto pelo demônio e esta é a segunda etapa da sua preparação para a missão. Mas note, foi o Espírito Santo que o levou para lá.
Agora ele passa no deserto um momento muito difícil por si próprio. E ao passar por esse momento muito difícil por si próprio, o que ele faz? Ele tem que enfrentar o ataque do demônio, o ataque do diabo. São 3 as tentações registradas e que sintetizam, por assim dizer, todas as tentações pelas quais nós podemos passar. Não vamos entrar nelas, porque isto é preparação para a missão. Não estamos falando da tentação. Tentação é outra história. Então, o fato é que, para se preparar para a missão, Jesus também foi tentado, porque ele é verdadeiro homem, sendo verdadeiro Deus. Ele sofre a tentação, como qualquer um de nós sofre também as nossas tentações. Jesus é tentado e no final, no versículo número 13, quando acabou tudo, Jesus repele o demônio a ponto de dizer, vai para trás, Satanás, etc, etc, etc. Quando termina tudo, já é o versículo número 13, que eu coloquei ali, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele foi embora, derrotado. O diabo é derrotado. Jesus vence a tentação. Jesus derruba o demônio. Mas olha bem o que São Lucas diz, e ele é o único a dizer isso. Depois de Jesus ter sido tentado pelo diabo de todas as maneiras, o diabo derrotado perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, perdeu a batalha. Aí o diabo foi embora. Foi embora e agora o ponto fundamental, foi embora por algum tempo. Ele sabe que contra Jesus ele não vai poder fazer mais nada. E toda vez que Jesus puder expulsar o diabo de algum irmão dele, que somos nós, Jesus vai expulsar. E o diabo sabe que vai ser expulso. Mas o diabo, note bem, ele voltará sim a tentar Jesus. E a última tentativa dele de tentar Jesus vai ser na cruz. Na cruz, esse é a maior das tentações que Jesus vai sofrer, como sofreu lá no Getsemane. Pai, afasta de mim este cálice. Tentação. Por quê? Porque está fraco. Naquele momento de fraqueza, o diabo entra. Ora, qual é o momento de mais fraqueza humana? É na cruz. É na cruz. Tanto que Jesus vai dizer assim, Pai, por que me abandonaste? Ele fala, né, aquela famosa invocação do versículo do Salmo. Né? Pai, por que me abandonaste? Mas ele diz isso que é uma passagem, um salmo, mas o que acontece é o seguinte, é uma imprecação no salmo, então, mas ele sabe que ele não foi abandonado. Depois de dizer isso, ele entrega a Deus o seu espírito, portanto, é Deus que comanda a vida dele, mesmo na cruz. Então, Jesus aqui naquele momento, ele é isso. O diabo foi embora por um tempo. A função do diabo, o desejo da vida diabólica é esta. É atacar Deus, é destruir Deus. E ele tentará destruir Deus sempre, causando a desestruturação dos filhos de Deus, que somos nós, atacando a igreja de Cristo. Mas ele entra justamente nesses momentos, porque ele foi embora, mas por um tempo. E se ele não ataca diretamente a Deus, porque ele sabe que não vai ganhar,
Ele sabe que já foi derrotado, e a maior derrota dele foi a ressurreição de Jesus, depois de ter morrido na cruz. Então, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele entra ele tenta chegar a Deus, tenta desestruturar Deus, afastando de Deus os seus filhos, que somos nós. Então ele vai no mais fraco, que somos nós. Razão pela qual nós devemos pedir sempre a ajuda de Deus. Que Ele nos envie o Espírito Santo sempre, para que o Espírito Santo nos dê força, nos indique o caminho, nos ampare, nos sustente. E claro, tomar o alimento fundamental da nossa vida, que é o alimento eucarístico. Levando Jesus em nós, claro, alimentando-nos do corpo de Cristo, o nosso próprio corpo fica unido ao de Cristo, e o de Cristo ao nosso. Mas nunca esquecendo que Deus quer ficar em nós. Jesus é o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Ele está em nós. O problema está em nós estarmos com Ele. Nós querermos que Ele esteja em nós. Quando vivemos esses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, toda essa ideia de ódio, de rancor, divisão especialmente, que quebra a unidade, até das próprias famílias. Aliás, Jesus disse isso. Numa família de 5, 2 ficarão contra 3, 3 ficarão contra 2. Pai vai ficar contra o filho vai ficar contra o pai, etc. Está lá. Nós temos que aprender a aplicar, só isso. Ou estar preparados para, no momento, a gente poder reagir como Jesus reagiria. Porque, como missionários, nós andamos na pegada de Jesus. Não vamos à frente, não vamos para o lado, não fazemos as coisas que nós queremos como missionários, mas sim aquilo que Deus, por intermédio de Jesus, quer que nós façamos. Para isso, nós precisamos estar fortalecidos, como Jesus saiu fortalecido desse embate. E aí, uma vez batizado e fortalecido já na luta de vida e morte com o demônio, Jesus sai pela vida, Jesus ganha na vida, aí ele parte para a sua missão. E inicia a sua missão, que nós vemos ali, ainda no 4º capítulo, portanto é depois da tentação, já lá nos versículos 14 e 15, primeiro, 14 e 15. Depois da tentação, Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. Repararam? O Espírito Santo desce sobre ele no batismo, o Espírito Santo o conduz ao deserto, nunca o abandona, certamente, mas é ele que tem que lutar contra o demônio, e o Espírito Santo. Porque está em Jesus, Jesus se diz fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Foi embora, fortalecido pelo poder do Espírito Santo que estava com ele. Vai embora, ele se dirige para a região da Galileia. Ele sai do Jordão, do deserto, e vai embora para o norte. A região da Galileia foi a região onde ele cresceu, vai para Nazaré, a cidade dele. Aí, as notícias a respeito dele se espalhavam por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Muito bem. Então já começa aí a sua missão. Ele ensinava nas sinagogas. Ele transmitia a mensagem, a palavra de Deus, que era ele próprio, é o Deus encarnado. Ele transmitia a boa notícia, o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. Começava ele a viver a sua missão como enviado do Pai, como missionário do Pai. Até que um dia, versículos 16 para frente, Jesus foi para a cidade de Nazaré
conta São Lucas, onde ele havia crescido. No sábado, conforme seu costume, ele foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras. Entrava uma pessoa respeitada por toda a assembleia, por toda a sinagoga, e a ele era dado um lugar para sentar. Ele era considerado um mestre, não é Jesus, era qualquer um que fosse. Isso aí era a prática deles. Então as pessoas, se fosse e Jesus era conhecido, frequentava a sinagoga desde garoto, desde criança, aí ele já está um homem. Então ele já está na sinagoga de Nazaré, e ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Não era um livro como esse que aqui está, é um rolo de pergaminho. Por isso é que nos textos antigos não aparece a palavra livro. As Escrituras chamadas os rolos sagrados, porque estava tudo em rolo, enrolado. Muito bem. Então ele diz assim, lhe deram um livro, na realidade é um rolo, do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. Quer dizer, Jesus foi direto no lugar que ele queria. Abre o livro do profeta Isaías. E lá no livro do profeta Isaías está escrita a seguinte profecia. O Espírito do Senhor me ungiu. Ele não foi ungido pelo Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor me ungiu. O Senhor me escolheu para levar a boa nova aos pobres. O Senhor me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Não é só aqueles que estão presos na prisão, não, as prisões da vida. As amarras, aquilo que nos prendem às coisas mundanas e às coisas mais. Precisamos nos livrar disto. Nós somos escravos das nossas paixões, dos nossos maus desejos. E tudo isso apresentado da maneira mais bonita possível. Então ele veio anunciar a liberdade aos presos, a dar vista aos cegos. Quantos cegos Jesus curou? Mas o cego aqui é o seguinte, é o cego de espírito. É aquele que, podendo enxergar as coisas de Deus, não enxerga, nem quer vê-las. Libertar os que estão sendo oprimidos. Oprimidos pela ganância dos outros, oprimidos pela falta de liberdade, oprimidos pela pobreza, oprimidos pela falta das condições básicas para se viver, oprimidos pela fome. Isso era lá no tempo de Isaías. Essa passagem aqui é de 500 anos, 600 anos antes de Cristo. Pois Jesus foi escolher esta passagem para dizer o que ele vê. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, note bem, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Me enviou para anunciar a liberdade aos presos, a dar vista aos cegos, a libertar os que estão sendo oprimidos e a anunciar a chegada do tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O Senhor não está pensando, não vai decidir, é direto, ele vai salvar o seu povo, ele já decidiu. Então essa é a passagem de Isaías, é capítulo 61, versículos 1 e 2, já no final do livro de Isaías. Isaías é o que melhor pintou o Messias. Isaías aqui está falando do Messias, o enviado de Deus que virá fazer tudo isso. Quando Jesus acaba essas coisas, aqui está o quê? O programa da missão. Isso é para um missionário cumprir.
Vem dar o quê? Vai anunciar a liberdade, vai anunciar o evangelho aos pobres, a liberdade aos presos, fazer os cegos enxergar, fazer o paralítico andar, fazer o coxo caminhar, fazer o mudo falar. Tudo isso é parte da missão de Jesus, o Messias. Tanto isso é verdade que Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e se sentou. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar o olhar. Então ele começou a falar e disse: hoje cumpriu-se aqui o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Isto é, estas Escrituras Sagradas dizem respeito a mim. Cumpriu-se aqui esse trecho da Escritura de Isaías que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, o que o Antigo Testamento fala acerca do Messias cumpre-se aqui. Jesus está pronto para fazer cumprir o Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus é o Novo Testamento. Testamento quer dizer aliança. Jesus é a nova, ele vai dizer, a nova e definitiva aliança, que foi prevista, foi profetizada, foi pintada lá atrás, no Antigo Testamento, que se direciona todo para ele, que é o Messias. O Antigo Testamento se concretiza no Novo, que é Jesus. Todo o Antigo Testamento projeta-se na figura de Jesus. E aquilo que está para trás não foi eliminado, não foi apagado absolutamente. Nós temos que ir lá atrás para podermos entender o novo que Jesus veio trazer. E foi exatamente isso que ele fez. Cumpriu-se a profecia de Isaías aqui. E uma vez pronto, Jesus dá início à sua missão e se transforma no missionário do Pai. E aí é o capítulo 5 de São Lucas, com essas duas passagens só que eu botei ali, que é para nós vermos que essa profecia de Isaías cumpre-se nele, quando ele veio para dar vista ao cego, para curar os doentes. Tudo isso é boa nova. E na medida que cura, o leproso deixa de ser leproso. Para ser uma pessoa sã, ele liberta o leproso de uma escravidão. Ele é o Messias anunciado por Isaías. Tudo se cumpre nele. E isto é parte da missão, ou seja, ele primeiro diz teoricamente o que ele viria a fazer. E depois ele põe isso na prática. A palavra de Deus, ela só tem sentido se for praticada. Senão ficará sendo uma palavra muito bonita, mas sem efeito. Então é preciso colocar em prática a palavra de Deus. Esta é a missão. Levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, mas vivenciá-la. Não é levar da boca para fora. Os fariseus eram muito considerados pelos seus conterrâneos, porque eles eram muito respeitados por isso, porque eles anunciavam a lei. Eles anunciavam, mas não viviam conforme. Por isso Jesus vai dizer palavras duras acerca deles. Fazei tudo o que eles vos disserem. Mas não os imiteis. Não façais nada do que eles fazem. O que eles dizem é muito bonito, agora o que eles fazem contraria toda a beleza do que eles dizem. Capítulo número 5
versículos 12 e 13. Só isso aqui. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha um corpo todo coberto de lepra. A lepra era a pior das doenças. A pessoa ficava segregada. Ninguém podia chegar perto, nem ele podia chegar perto e falar qualquer coisa. Ele era simplesmente alijado da sociedade. Hoje a gente não vê isso mais nas ruas, mas a gente vê outras formas de lepra. E a lepra era tão devastadora, e o medo dela era de tal ordem, que ela era considerada um pecado, um pecado absoluto. O homem que tinha lepra, a mulher, eram considerados pecadores em último caso. Não havia nada que pudesse libertá-los daquilo. E tudo que eles tocassem ficava contaminado também. Por exemplo, sentava numa cadeira, a cadeira ficava contaminada. Botava a mão na parede, a parede ficava contaminada. Vejam a que ponto chegava. Muito bem. Então o homem estava todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, não sabia quem era Jesus. Ninguém lhe tinha dito nada. Aqui não dá nenhuma pista de que ele soubesse. Mas ao olhar para Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e pediu. Portanto, o leproso se ajoelha diante de Jesus, encosta o rosto, se prostra diante de Jesus. E, humilhado pela lepra, com toda a humildade, é um doente excluído da sociedade por ser doente. Ele pediu: Senhor, eu sei que o Senhor, se quiser, pode me curar. Não é se quiser, não. A palavra em latim é outra. Domine, si vis potes me mundare. Ou seja, Senhor, se tu queres, não é uma hipótese. Ele é um acaso, depende dele, do Senhor, mas o leproso tem toda a confiança nele, tanto que ele usa o verbo no presente. Se tu queres. É como se ele dissesse: eu sei que tu queres. Se tu queres, tu me podes curar. Isso saiu do fundo do coração. Esse era o desejo maior do leproso. Aquele indivíduo que estava escravizado pela doença. Vivia agrilhoado por ela. Segregado. Posto de lado. Não era nem como um malfeitor, mas um indivíduo em que não se podia nem chegar perto. E não era por questões de saúde, porque não tinham a menor noção do que se tratava. Não, era porque era um pecador. E como sendo pecador, ele estava alijado do convívio social e mais, estava alijado inclusive da filiação divina. Isso foi uma criação do homem. Não foi uma criação de Deus. E Jesus, para mostrar a ele que ele, como filho de Deus, ele podia fazer o que o homem lhe pedia e que estava fora da capacidade de todo e qualquer homem, quando o homem diz: se tu queres, aqui é se quiseres, mas se tu queres, tu me podes curar, Jesus olha para ele e diz assim: volo mundare, isto é, quero, fica curado. O homem se levantou inteiramente curado e passou a dar graças a Deus, a louvar a Deus. Porque aquele que é curado por Deus, o mínimo que ele tem que fazer é dar graças a Deus. Aqui, geralmente, nós pedimos a Deus que nos ajude, até as coisas mais absurdas, que é ganhar a Mega Sena. Eu também peço, mas sem jogar. Então não adianta nada. Então pede até nisso. Deus não vai fazer isso para a gente. Não tem nada que ver. Deus está mais ocupado com outras coisas. Respeitemos isso, essa preocupação de Deus, até com os meus pecados.
mas estamos toda hora pensando em nós. Isso aqui é um exemplo. Se tu queres, tu podes me ajudar. Não é isso que o nosso irmão necessitado clama na nossa porta? Não é isso que a pandemia agravou de uma maneira brutal e a gente vê isso pelas ruas? Não é isso que está clamando aos nossos ouvidos, se apresenta de uma maneira horrorosa diante dos nossos olhos? Será que isso não mexe com o nosso coração? Para quê? Aqueles com autoridade, aqueles que podem efetivamente ajudar na mudança dessas coisas, porque são as pessoas assim constituídas em autoridade, até pelo voto do povo. Não será que essas pessoas que têm essa obrigação primeira de se voltar para os seus irmãos, não deveriam estar vendo isso? Não adianta o discurso bonitinho, não. Tem que ser na prática, como Jesus fez. Missionário do Pai foi lá. Se queres, Jesus respondeu sem pestanejar. Eu quero. Mas eu quero por quê? Porque aquilo partiu de um desejo profundo, de um desejo sincero, de um desejo carregado de fé. Esse foi um. O outro, o exemplo que nós temos é do paralítico, ainda no capítulo número 5, versículos 18 a 25. São Mateus conta isso com mais detalhes. Mas é São Lucas que nos diz que um dia Jesus estava ensinando alguns fariseus e aí, enquanto ele estava ensinando lá numa casa cheia de gente, não sei mais o que, alguns homens trouxeram um paralítico deitado num catre, numa cama, e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Mas a multidão, estou sintetizando, que estava na porta, não impedia a passagem. Não havia como chegar a Jesus. Os homens, vamos que ele estava numa padiola, né? Então eram 4 homens, levando, um segurava em cada canto. É como o andor aqui, quando se carrega. Aquele homem paralítico, eles queriam, eles é que quiseram. O paralítico não se manifesta. São aqueles homens que querem levar o paralítico diante de Jesus porque creem que Jesus, pelo simples olhar, podia curar o paralítico. É a fé destes homens que diz muito para nós. Nós estamos indo no metrô e vemos uma pessoa que está claramente tomada por uma tremenda angústia. É só olhar para o rosto da pessoa que a gente vê isso. Não estou dizendo que a gente deva se levantar para ir lá falar com ele. Afinal de contas, não está havendo nada, ele está lá sentado, mas a gente sabe que ele está sofrendo. Será que isso não nos leva, não nos motiva, não nos questiona a fazer alguma coisa por aquela pessoa necessitada aqui? Será que nós, vendo aquele paralítico, que não é bem um paralítico, mas é um paralítico espiritual, será que nós não vamos lá carregando a nossa maca? E aí, no caso, é a nossa oração. Será que a gente olha para ele, é mais um? Será que não nos comove ver o sofrimento de uma pessoa? O sofrimento íntimo. Mas para a gente enxergar isso é preciso estar realmente com o coração aberto. É preciso saber. É preciso entender que não é indo lá segurando, a menos que ele tenha algum problema, né? Mas não, é poder sentir, é ter compaixão. Ou seja, empatia por aquela pessoa. Pois então, eles fizeram uma abertura nas telhas, não podendo passar, eles subiram no telhado, levaram o camarada na maca ao telhado, abriram as telhas, que não são essas telhas que a gente tem aqui, mas abriram o telhado e desceram com o camarada da maca lá para dentro.
Aí Jesus, quando viu aquilo, sentiu a fé que aqueles homens tinham. Aqueles homens, através dessa ação, que é uma ação missionária também, aqueles homens tocaram o coração de Jesus. Jesus, então, disse ao paralítico, porque eles não fizeram isso por eles, mas pelo paralítico. Jesus disse ao paralítico: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Isto foi o suficiente para deixar os doutores da lei enfurecidos, que falaram entre si: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Blasfema, porque só Deus podia curar. Ou melhor, só Deus podia perdoar os pecados. E Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder, dizem os fariseus. Jesus, que sabia o que eles estavam dizendo, diz assim: escuta, por que vocês estão pensando dessa maneira? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois eu vou mostrar a você, antes que eles dessem qualquer resposta, pois eu vou mostrar a vocês que o Filho do Homem, que como Filho do Homem, que sou eu tenho poder na terra para perdoar os pecados. Aí ele virou-se para o paralítico e disse assim: eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e toca para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Medo. E louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Realmente, a intervenção de Deus é sempre maravilhosa, porque Ele é o Deus que opera maravilhas. Nesses dois exemplos, parece-me que aquela profecia de Isaías fica bem cumprida. O homem foi curado, mas o homem foi, sobretudo, libertado das amarras do pecado. Filho, vai embora, os teus pecados estão perdoados. Ele foi curado 2 vezes. Ele ficou bom da paralisia que o impedia de andar e teve os pecados perdoados. Pronto, acabou. E os fariseus ficaram lá chuchando no dedo, feito uns bocós que eram. Acho que isto mostra bem, e Jesus fará isso durante 3 anos. Ele passará fazendo essas coisas. Hoje vimos apenas esses 2 exemplos para mostrar que Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a missão, e a missão dele é levar justamente isto aqui, que isto aqui é uma obra de misericórdia. A misericórdia de Deus por aqueles que se voltam para Ele com fé. Deus terá sempre misericórdia de nós, toda vez que nos voltarmos para Ele com fé. E por quê? Porque Deus, diz São João na sua famosa primeira carta, capítulo 4, versículo número 8, Deus caritas est, ou seja, Deus é amor. Ele mostra esse amor, Ele revela esse amor para cada um de nós a cada momento. Mas nós, que geralmente temos os olhos fechados, os ouvidos fechados, e principalmente o coração fechado para a ação de Deus, acabamos não vendo. E a coisa passa, porque nós estamos mais preocupados com as nossas coisinhas mundanas, nós estamos mais preocupados com as coisas materiais que nos cercam, estamos mais preocupados com o ter do que com o ser. Sermos missionários de Cristo, nós que fomos batizados, principalmente. Sermos como igreja missionária, igreja em saída. E se sairmos, é sair de nós mesmos para proclamarmos
pelas nossas ações, pelas nossas palavras, mas, sobretudo, pelos atos em que concretizamos o desejo de Deus para nós, proclamarmos que o Senhor é nosso Pai, nosso Pai misericordioso, nosso Pai todo amoroso. Que nesse mês das missões nós possamos levar dele essa ideia e colocarmos na nossa atividade diária sempre, nas nossas ações, no nosso fazer, aquilo que o Senhor fez por nós, para que possamos ser o que São Paulo nos pede para sermos: outro Cristo, o próprio Cristo. É exatamente isso o sentido, o conteúdo, a finalidade, a razão de ser da nossa vida missionária, como cristão batizado, como membro da igreja, como igreja com a igreja. A igreja é missão e nós somos os missionários, que temos de cumprir essa missão. Façamo-lo com alegria, a alegria do Evangelho. Que essa caminhada desse mês nos tenha servido para isso, como um alerta, mas também como um incentivo, para que possamos viver a nossa vida voltados para o Senhor. E voltados para o Senhor é voltarmos-nos para o nosso irmão no nosso dia a dia. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem nessa caminhada. E agradecidos aos dois, digamos aquela oração que o próprio Gabriel começou a nos ensinar. Gabriel é o arcanjo. E que Isabel, a prima de Maria, completou para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro. Tchau.